A paz, queridos, uma alegria estarmos juntos aqui. Quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no nosso coração a respeito de tudo que tem acontecido nesse tempo. O texto que eu quero falar com vocês lá em 2 Crônicas 20, a respeito de uma grande ameaça que vinha sobre a cidade de Israel, a tribo de Judá, e Josafá se amedrontou diante de toda essa situação. E eu quero levar para você um entendimento de nós vencermos a batalha, como Josafá venceu a batalha, como nós podemos vencer as circunstâncias desse tempo, desses dias. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de pandemia, tempo de pessoas perdendo seus empregos, empresas realmente demitindo pessoas, tempo de escassez. E eu quero levar um entendimento para vocês, se encontra lá no livro de 2 Crônicas 20, diz assim: sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon e eles alguns outros amobitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão a Azazon e a Tamar. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Israel. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, e também todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus, nosso Pai, porventura não és tu Deus dos céus, pois tu és dominador sobre todas as gentes, e a tua mão há força, poder, e não há quem possa resistir. Aleluia. Aqui a gente vê, eu quero falar com vocês, a primeira reação que teve Josafá. A primeira reação que ele teve foi medo. Isso é normal, diante de uma situação difícil nós termos medo, nós temos ficarmos apavorados. Mas a gente quer falar de alguns princípios muito importantes aqui, de que levou ele a realmente ter vitória. A primeira coisa que ele fez foi buscar ao Senhor. A primeira coisa que nós temos que fazer diante de qualquer situação é buscar a Deus, buscar o Senhor, ir na casa do Senhor. E se vocês perceberam aqui no versículo, ele apregoou oração e jejum diante a notícia. Vinha contra eles, os de Amon e os amobitas, que eram exércitos poderosíssimos. E uma das coisas que ele coloca aqui: eu não posso contra eles. Senhor, tu és Deus forte e Deus poderoso. Então, amados, eu quero dizer uma coisa muito pontual para você nesse tempo, que nós precisamos entender que nós precisamos buscar a Deus diante de qualquer circunstância, diante de qualquer situação. Pai, nós temos que colocar isso diante do Senhor. A gente vê 3 táticas de Josafá para vencer a batalha. A primeira atitude de Josafá foi a mais correta: buscar o Senhor. A segunda atitude, ele reuniu o povo. Ele reuniu a sua congregação em buscar a Deus. Ele reuniu. A terceira coisa que ele faz ali, ele apregou a oração e jejum. Ele vai para a presença de Deus debaixo de sacrifício, clamor, dizendo que ele não tinha condição, mas colocando a sua capacidade em Deus, colocando a sua capacidade no Senhor. E a gente vê alguns princípios. Ele reuniu toda a congregação para orar. E uma das coisas que ele colocou, ele confessou ser incapaz de vencer aquela batalha. Ele colocou diante do Senhor a sua incapacidade. Eu quero dizer uma coisa para você aqui. Nós estamos aqui nesse Monte Efraim. Eu quero dizer para você, em cima desse monte, uma palavra que realmente vai dar um norte para a sua vida. Diante de qualquer circunstância, de qualquer situação, de qualquer enfermidade, você precisa entender
a sua incapacidade humana, mas saber da capacidade de Deus através de você, da capacidade do Senhor através da sua vida. E que o Deus que você serve é um Deus poderoso, um Deus vencedor, um Deus que nunca perde batalha. E a gente vê algumas, outra coisa que ele se atentou. A Bíblia diz o quê? Que o Senhor veio e deu uma palavra. O Espírito de Deus veio sobre eles. A gente observa aqui no verso 16, diz assim, verso 15, diz assim, 14 quer dizer, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filhos de Ananias, levitas, dos filhos de Asaf, e Jaziel disse, dai ouvido, ó Judá, a vós moradores de Jerusalém, ó rei Josafá, assim diz o Senhor vosso Deus, não temeis e nem vos assusteis, por causa da grande multidão que vem na peleja contra vós. Se Deus não for convosco, amanhã descereis contra eles, e que sobem na ladeira de Ziz, e o achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar, ficai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá, ó Jerusalém, não temeis e nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Olha que o que o Espírito, ele diante da busca, diante do jejum, diante da condição que eles colocam diante de Deus, da sua incapacidade, o Senhor visita eles e diz para eles, olha, não temas, vocês vão sair ao encontro deles, porque eu vos darei vitória. O Senhor está dizendo, essa peleja não é de vocês, essa peleja é minha. Mas uma coisa muito importante que a gente vê, né, aqui, passando o verso 16, 17, 18, né, 19, e aí o Senhor dá uma orientação, dizendo assim, de que o Senhor dá a estratégia. Qual que é a estratégia que o Senhor dá para Josafá? Vocês colocam os levitas na frente, os adoradores, e vocês vão adorando e bendizendo a majestade santa do Senhor. Então esse tempo não é tempo de guerrearmos com armas terrenas, é tempo de guerrearmos com armas espirituais, o louvor e a adoração. Enquanto eles foram indo, louvando e adorando, olha o que a palavra de Deus diz aqui, amados, no verso 20 diz assim, 21, e aconselhou-os com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que o louvasse a majestade santa, saindo diante deles, e dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Verso 22, diz assim, e ao tempo que começaram com júbilos, louvando o Senhor, o Senhor pôs emboscada contra os seus inimigos, contra Amon e Moabe, e os da montanha de Zir, que vieram contra Judá, foram desbaratados. Conforme eles foram adorando, o Senhor foi pelejando e lutando contra eles. Conforme eles foram adorando a Deus, o Senhor foi desbaratando os seus inimigos. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, amados. Esse não é tempo de murmuração. Esse não é tempo de reclamar. Esse é tempo de adoração. A adoração vai destravar. A adoração vai guerrear por você. A adoração vai derrubar o gigante. A adoração vai destruir o teu inimigo. E quando eles chegam no vale, sabe o que eles encontram, queridos? Eles encontram um monte de cadáver, porque o Senhor veio e pelejou com eles. E o que acontece? Eles começaram a guerrear contra eles mesmos e eles se mataram. E quando o povo de Judá chega ali para guerrear, mas com as armas da adoração, encontra todos mortos. E o que fica para eles? Os despojos, a riqueza. E o Senhor declara vitória. O Senhor declara verdadeiramente a vitória sobre o povo de Judá, através da vida de Josafá. A postura de Josafá transformou
realmente aquilo que era impossível, possível, porque o Senhor foi na frente e ganhou a batalha. Eu quero dizer uma coisa para você, não é você que vai vencer a batalha, é o Senhor que vai vencer a batalha por você. Não é com as tuas ferramentas, é com as armas da adoração. Não é do teu jeito, é do jeito dele. Não é da tua forma, é da forma dele. Eu quero dizer, você é filho de Deus, você é escolhido do Senhor, lavado e remido no sangue do Cordeiro, mas você precisa da estratégia certa. Oração, jejum e adoração são as armas da vitória para esse tempo, nesses dias. E a palavra que eu tenho para você nesse domingo, para a sua família, comece a adorar na tua casa, comece a adorar com a tua casa, com o teu esposo, com os teus filhos, comece a transformar o ambiente da tua casa um ambiente de adoração, porque a adoração vai colocar o teu inimigo debaixo dos estrados dos teus pés, porque é isso que o Senhor nos promete, porque o leão da tribo de Judá, ele sai para guerrear ao teu favor, em nome de Jesus. Receba essa palavra, Deus está com vocês e o Senhor vencerá a peleja através da adoração. Deus abençoe você, meu amado. Sinta a presença de Deus, orem com a sua casa e com a sua família e que Deus te abençoe.